Bom, nós vamos dar início aqui à sétima rodada de discussão do projeto Sete Municípios, que está na plataforma Secolab. Já tivemos a colaboração, a presença de muitos pesquisadores, que os resultados dessas conversas já foram publicados aí para as universidades. Nós temos um público aí de colaboradores já crescente, mas principalmente nas universidades baianas. Essa discussão começou muito pela questão da economia. Nós fizemos talvez uns 2, 3 primeiros meses, em janeiro, fevereiro e março, a discussão sobre economia. Depois passamos para a discussão sobre educação e cultura, que são os painéis que estão relacionados a esse tema, junto com a presença da igreja. Então, praticamente nós estamos agora encerrando esta etapa com a professora Nádia Fialho, que está aqui presente, professora com muita experiência, com muita pesquisa na área de educação, professora e pesquisadora da UNEB. Ela vai nos comentar um pouco as suas impressões, fazer alguns comentários acerca do texto que foi publicado. Bom, eu vou deixar a Nádia à vontade para fazer suas observações. Bom dia, Nádia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo e a equipe que está neste projeto. Da experiência que eu tenho, talvez, não diria nem talvez, mas a experiência mais consistente de abordagem das problemáticas sociais no nosso estado, tendo a educação como um dos seus mais importantes vetores, inclusive, né? E eu vou seguir uma linha de comentários baseada nos textos que mais focaram a educação, né? Eu acho que aqui, já nesses textos, levantam uma série de linhas de investigação que se colocam à nossa disposição para continuar o estudo nessas áreas, né? Eu diria mesmo que a Bahia tem um número ainda muito pequeno de pesquisas sobre educação com base empírica e identificação de problemáticas localizadas na base municipal, e que existem questões também de ordem mais geral, mais macro, que estão impactando muito os resultados que a Bahia vem apresentando nessa área, né? Apresentando nessa área. A pertinência desse projeto aqui da SEI com a equipe de vocês nos leva principalmente a destacar o compromisso com a identificação de problemáticas que se intercruzam em várias áreas, né? E a necessidade do estabelecimento de políticas públicas que sejam convergentes na sua ação. Esse, para mim, é um destaque importantíssimo, tá? Para que a gente possa discutir a política pública do Estado da Bahia, de um modo geral, articulando as diversas áreas, né? Fiz leituras sobre o material até então produzido, né? E me parece, a impressão imediata que me deixou é que esses 7 municípios que foram destacados são municípios onde foi, de alguma forma, talvez para a gente ainda confirmar quais as causas, o que promoveu, né, esse panorama, mas de alguma forma houve uma manutenção da coesão social que favoreceu o alcance dos indicadores que vocês levantaram, né? Porque a gente, quando olha só pelos indicadores formais, né, de acesso à educação, existência de campos universitários, rede hospitalar, etc., a gente não explica bem o que está acontecendo, né? Então, parecem ser espaços onde o grau de esgarçamento da vida social se deu de forma menos intensa,
né? E não tenho ainda uma visão, não posso de forma nenhuma adotar ou sustentar uma visão para além disso aí, do ponto de vista da educação, porque a gente encontra elementos aparentemente muito divergentes em relação à presença de universidades. Eu estou reforçando um pouco isso, porque eu vou me referir um pouco mais adiante na questão da sua relação com a educação básica, quando envolve a formação de professores e, portanto, a oferta desse serviço de qualidade em alguns municípios. E a gente vai encontrar situação muito díspares, onde tem presença de universidade e onde não tem, né? Então, não dá ainda para a gente afirmar em si, embora a gente saiba, por outros estudos, que a presença da universidade produz externalidades importantes no meio onde ela está inserida, a gente não tem ainda como explicar situações como essas que vocês detectaram, né? Então, eu vou pensar especificamente 2 textos mais voltados para a educação, algumas questões ligadas ao campo mesmo da educação, para a gente tentar, talvez, e até me ajudar também, nos meus estudos, a delinear um pouco mais esse campo como um campo de investigação, né? Que possa se articular melhor com as outras áreas de conhecimento que estão implicadas aí, né? Então, quando nesse texto que fala sobre a garantia de um sistema universal de educação, a gente pensando nisso em termos de Bahia e de Brasil, quando a gente fala do sistema universal de educação e fala da universalização, a gente não pode deixar de lembrar que nosso país ainda não conseguiu implementar um sistema nacional de educação. E que essa ausência de um sistema nacional de educação coloca, tanto para a educação básica como para a educação superior e para a relação de uma com a outra, alguns problemas bastante sérios, né? Por exemplo, o Brasil tem sistemas municipais de educação, né? Os sistemas estaduais de educação, e aí ressurge o município, né, com um grau de responsabilidade muito grande para dar conta da formação de pessoas. Quando nós pensamos, por exemplo, a Constituição de 88, que coloca o município na condição de ente federado, mas a gente lembra que o processo de municipalização da educação vem ocorrendo há longo tempo e por vezes se caracterizando como a desresponsabilização do Estado, da política macro em relação ao município, o município vai assumindo um grau de responsabilidade que às vezes ele não tem condição de dar conta, né? Essa questão que em alguma parte desses textos aparece de forma correta, porque identifica que há problemas da gestão municipal com a sua responsabilidade com os anos, vamos dizer assim, iniciais, a educação infantil, a educação, o ensino fundamental, para a conformação de crianças, de adolescentes e de EJA, portanto, envolve também jovens e adultos, né? Pensarmos que sobre o município recai a responsabilidade de lidar com a formação de pessoas em etapas muito sensíveis do processo de desenvolvimento humano, né? Porque vai de 0 ano, né, até os seus 13, 14 anos. Né? Então, as mudanças, por exemplo, entre as etapas mesmo da educação infantil, tá? E as mudanças para chegada nos anos iniciais do ensino fundamental e anos finais dos anos finais do ensino fundamental, as mudanças do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da gestão do sistema, do ponto de vista da inserção na comunidade, né? Do ponto de vista da capacidade de aprendizado de crianças que estão em áreas basicamente
de conformação rural, né? Onde elas vivenciam também toda uma problemática de a falta de emprego qualificado, né? De famílias não estruturadas, né? De períodos de inserção de criança e adolescente em situações de trabalho, né? Ainda que de forma sazonal, né? Então, todas essas variáveis vão interferindo nessa missão educacional, né, de formar pessoas. Aqui eu queria, portanto, já introduzir uma ideia para a discussão, claro, que é quando se refere em algum dos textos o foco na educação formal, né? Então, a gente precisa compreender que o campo da educação é um campo que está em processo mesmo de construção também das suas categorias, dos seus conceitos, das suas metodologias. O texto de vocês nos dá um exemplo extraordinário sobre isso quando vai tratar do conceito de alfabetização, né? Mas antes mesmo de abordar essa questão do conceito, volto um pouco a essa dimensão da educação. A educação, de um modo geral, ela perpassa a vida do sujeito em todas as suas situações, da família, a comunidade, até a educação escolar. Na educação formal escolar, entra em cena essa grande questão que é a formação de professores. Tá? É por causa disso que eu ligava a questão da universidade, a presença da universidade no processo, não é? Porque vai ser a universidade a responsável pela formação de professores, tá? Professores da educação básica. Tá? Então, vamos dizer assim, esse desdobramento que se dá, tá? Ele é pouco perceptível nas políticas públicas. Elas reconhecem pouco que há um impacto muito grande sobre a oferta de cursos universitários, a formação de professores, a valorização ou não desse perfil de oferta acadêmica e a inserção desses professores nas redes municipais, né? Por outro lado, né, voltando a afirmar a perspectiva da educação formal e, portanto, escolar, a formação de professores se dá dentro de um sistema público, e aqui eu queria também fazer esse recorte. A gente vê, por exemplo, com Saviani, que a gente não pode falar de sistema senão do sistema público, né? E a gente usa o conceito de redes para falar de redes particulares e públicas, né? Mas o próprio conceito de rede está sob questão, né? Então, quando na pesquisa, né, se levantam as condições da oferta de educação nesses municípios, né, tidos como prioritários e comparados relativamente a outros municípios do estado da Bahia, tá, as condições de infraestrutura, de relação com a comunidade vão estar interferindo nesses rendimentos de crianças, adolescentes e de adultos também. Tá? Bom, o conceito daí, né, de qualidade da educação, a relação qualidade, universalidade, universalidade, qualidade, quer dizer, qualidade sem universalidade não é possível, até porque privilegia um segmento muito pequeno da população, e se inverso, como vocês também advertem, né, só os ricos acessariam essa questão, né? São exatamente os dois componentes que vão nos exigir um repensar sobre esses aspectos, né? A educação de qualidade também, assim como no caso eu destaquei como conceito, e como eu destaquei a partir do texto que vocês produzem, o conceito de alfabetização, também é um conceito com pouca precisão no nosso campo ainda, né? Se atribui a partir de resultados, né, obtidos por aquele que passa pelo processo educacional. Mas esses resultados, por outro lado, eles também estão assim, limitados à sua dimensão cognitiva. Tá? E aí eu volto a pensar nesses 7 municípios. Né? Muitos elementos que podem ter sido
importantes, tá, na formação de crianças e jovens, tá, dizem respeito a esse plus que vai além do conhecimento cognitivo. Aqui mesmo se diz, citando alguns autores, que quando você aprende um determinado conteúdo, uma determinada matéria, você aprende uma série de outras coisas também, não é? Você aprende a ouvir, você aprende a respeitar o tempo do outro, você aprende condutas, não é? Você aprende valores. A gente falava disso, né? Que valores devem estar circulando, né, nesses ambientes dos 7 municípios e de outros municípios da Bahia, que permitem dar sustentação, né, a desempenho municipal ou de famílias ou de indivíduos, né, que têm, vamos dizer assim, menor vulnerabilidade do que outros espaços que estão dotados de equipamentos e infraestruturas de outra ordem, né? Então, realmente é um campo que é um desafiador, é um campo desafiador, a pesquisa é importante, até para sabermos em que medida vamos lidar com esses centros maiores em termos de presença de uma população maior, um dinamismo na economia maior, que não traga junto consigo tantos elementos de esgarçamento das relações interpessoais, né, das relações sociais e, portanto, também educativas, né? Bom, aqui vou destacar um outro ponto também relacionado com essa questão, né, da qualidade da educação e do seu assentamento enquanto educação básica na base municipal, que é a questão do financiamento, né? Não pensar o financiamento, claro, não pensar nenhuma política de forma desagregada. É impossível pensar qualquer política de forma desagregada, principalmente hoje, onde os fluxos, né, de informação, de mercadoria, de circulação, etc., estão cada vez mais adensados, né, pela proximidade de espaços, de pessoas, de território, de comunicação, etc. Mas, enfim, a questão do financiamento é um problema também muito sério na educação. Aqui, por exemplo, se tomava a educação como um problema do sistema de saúde, como se este é um problema do sistema de saúde, como se o problema no campo da educação fosse um pouco menor, tá? Eu acho que isso merece uma reflexão nossa ainda sobre esse ponto. Por que digo isso? Primeiro porque, como a educação básica está absolutamente sustentada na base municipal, tá? A estrutura, né, da arrecadação tributária no nosso país, né, promove uma maior arrecadação nas zonas urbanas, pelo perfil de impostos que recolhe a partir daí. Então, os municípios, realmente, eles mais localizados em configurações de ordem rural, ou mesmo do campo, mesmo rural, né, eles arrecadam muito menos, né, do que essas cidades mais litorâneas ou mais próximas de grandes centros urbanos, né? É concentrada na União, portanto, essa distribuição tributária, e ela tem uma carga muito maior sobre a população de menor poder aquisitivo, porque ela tem um perfil de uma carga de consumo, né? São impostos do consumo. Então, famílias pobres terão muito menos capacidade de enfrentamento de determinadas questões, municípios também em base rural, né, terão muito menos capacidade de enfrentamento dessas questões educacionais. Claro, a gente diz, mas a educação previu o Fundeb como um dos seus elementos, mas é preciso também analisar a forma como o Fundeb é capaz de responder a partir do indicador número de alunos, né, a essa necessidade do município em ampliar, né, e dar conta da sua
responsabilidade educacional, né? Há questões ligadas às estatísticas também, embora o IDEB seja um grande indicador para trabalharmos, acho importante os indicadores levantados pela pesquisa que vocês vêm desenvolvendo, né? Porque o IDEB, mais uma vez, volto a dizer, ele se apoia em indicadores de rendimento, de desempenho, né? E, portanto, eles vão privilegiando a dimensão cognitiva da aprendizagem, tá? Separa esse componente, né, do processo pedagógico, que é o componente que diz respeito a atitudes, que diz respeito a valores, que diz respeito à construção de um futuro, a um projeto de futuro, né? Principalmente no caso de adolescentes, né? Que é um problema sério em termos do nosso ensino médio, tá? E a complexidade, como eu dizia, que as modalidades da oferta da educação básica têm se colocado junto ao ensino municipal. Por exemplo, foi constituído, se não me engano, a partir de 2014, o indicador de complexidade da gestão educacional, né? Esse indicador trabalha com uma série de níveis, né? Escolas com um número X de alunos que dispõem que oferecem tais cursos, em tais modalidades, em quais turnos, etc. Uma escola que oferece, digamos, de manhã, creche para crianças de 0 a 18 meses ou de 4 anos a 5 anos, né? E que à noite oferece o EJA, por exemplo, o processo de gestão dessa escola é muito complexo, né? Os espaços pedagógicos, o ambiente onde a criança, o bebê, o menino, ou o adolescente, ou o adulto vai se inserir nessa área física, é complexo, tá? E as nossas escolas não apresentam ainda o reconhecimento dessas diferenças. Isso também compromete, a gente precisaria ver como funcionam essas redes de escolas nesses municípios em termos dessa oferta, né? Eu falava sobre o conceito, né, de alfabetização. Aqui, por exemplo, a alfabetização que o IDEB toma também como base, né? No caso o conceito vai de capacidade de escrever um texto e compreender esse texto, de explicar a alguém aquilo que compreendeu, né? Uma série de outras definições que vão do IDEB ao PNE, ao PNUD, etc. Mas não se considera, por exemplo, o processo de uma criança na aquisição mesmo do domínio da língua materna, na sua capacidade de expressão dessa língua, não é? Então, traduzir o processo de alfabetização no âmbito apenas da escrita, não é? Ou da comunicação e da interpretação daquele pequeno recado ou texto escrito, é muito pequeno do ponto de vista, né, que nós estamos, né, tentando trabalhar, né? Tem algum lugar, não estou aqui lembrando, mas enfim. Deixa eu pegar um outro tema aqui que me parece bem importante destacar, né? Quer interromper aqui alguma coisinha? Tá. Bom, a gente percebe, por exemplo, quando falava da questão do financiamento, do perfil da carga tributária, o suporte que dá ou deixa de dar aos municípios ou às bases municipais na oferta da educação básica, tem dois aspectos aí que eu gostaria também de destacar e que eu acho que a gente vai precisar examinar essas coisas em campo, né? A qualificação profissional, já me referi pela importância do processo da formação de professores, mas também a questão da autonomia das escolas, né?
nós temos hoje um grau de concentração imenso nas políticas que derivam da União e que recaem sobre a mesa de um diretor de uma escola, né? Nós temos um comparativo do desempenho das escolas privadas ser mais elevada na educação básica, né, do que das escolas públicas. Mas nós não falamos dos registros de sucesso que muitas escolas públicas trazem, tá? E esse é um dado que a pesquisa precisa se deitar, precisa se asseorar, né? Quando, até nessa mancha mesmo que foi levantada, nós provavelmente vamos encontrar aí experiências de grande sucesso em algumas unidades escolares e na perspectiva de alguns gestores de escola, não é? Então, são dois aspectos que fazem parte da ação dos gestores públicos, como já foi destacado nesse trabalho de vocês, né? No sentido de que não é uma ação isolada de um querer fazer, de um sujeito que impacta a gestão do sistema de ensino, a gestão educacional e da escola por um apriorismo do que deve ser atingido, tá? Mas um processo que se constrói numa prática que envolve uma comunidade local, a escola envolve essa comunidade local, o próprio conceito de gestão democrática, né, leva a essa dimensão, tá? E isso é importante de ser também bem destacado, tá? Em relação aos estudos que a gente vem proporcionando, não é? Com relação ao financiamento, e aí a gente vai encontrar uma fratura no processo mesmo da qualificação de formadores para a educação básica e de professores da educação básica, uma fratura que vai impactar muito, né, a qualidade da educação lá na base municipal, tá? Há uma pesquisa importante, está disponível inclusive na internet, né? Foi feita em 2009 coordenada pela professora Bernadette Gatti, sobre os professores do Brasil, né? E ali se identifica que as universidades estaduais do Brasil são instituições que se dedicaram à oferta de cursos de licenciatura, né? Recaíram mais sobre elas a responsabilidade dos cursos de licenciatura, as federais em relação a cursos de bacharelado, tá? Bom, os cursos de licenciatura são os cursos que se comprometem com a formação de professores, tá? Independente, aqui a gente teria assim, um longo caminho a discutir sobre o que representa ser professor no Brasil. Esse ponto a gente deixa um pouco assim suspenso para pensar como ocorre na Bahia essa questão, tá? A Bahia dispõe, portanto, de um sistema estadual de educação com 4 universidades, né? E uma das quais muito vocacionada à formação de professores. No entanto, o grau de desvalorização dessa profissão é muito grande, né? E embora as estatísticas de muitos países venham evidenciando a importância das humanidades na sociedade contemporânea e o apreço que começa, né, a se manifestar por políticas mais voltadas a essa área do que propriamente as tradicionais chamadas ciências exatas, tecnológicas, etc. É que, de qualquer modo, não estou separando as áreas, mas dizendo que é na dimensão das humanidades que nós fazemos a formação da tecnologia, das ciências exatas e das próprias ciências humanas, né? Então, quando a Bahia passa, por exemplo, mais de 60 anos com a oferta de uma única instituição pública de acesso à educação superior, como foi o caso da UFBA, né? Um sistema que só se expandiu com o surgimento das universidades estaduais, a UFES, a UNEB, a UESC e a UESB, né? E há até uma impressão já, espero que superada, de que as universidades estaduais não teriam essa competência acadêmica, né? A gente ouvia, ainda ouve isso muito, né? Nós temos estados, né,
em que a luta pela sustentação da educação no seu estado foi muito maior do que o que a Bahia promoveu, né? E aqui se alinha uma outra questão, que é como a Bahia se posicionou no processo de desenvolvimento nacional e internacional, né? A própria marginalização pela qual ela própria se coloca em relação a esse conjunto, esse movimento do desenvolvimento nacional e internacional. Por exemplo, nós temos só no estado do Pará cerca de 7 universidades estaduais. No estado de Minas Gerais, nós temos, contadas as federais, 17 instituições públicas de ensino superior. Se nós pensarmos que Pará, Minas e Bahia, em termos de uma área, pelo menos, né, não do seu dinamismo econômico, que interferem de forma forte outras variáveis, mas são questões que nos levam a perguntar por que com esse patrimônio que o Estado detém das suas universidades estaduais e de uma vocação na formação de professores, por que se encontra de modo tão fragmentada a relação universidade e educação básica e as políticas de promoção da educação básica no Estado, né? Esse é um problema assim, que acho que seria importante de analisarmos. Por exemplo, para nosso Estado, a gente precisa, e para a nossa realidade brasileira também, entender que avançar hoje em educação precisa considerar que a educação básica só começou a absorver como obrigatório profissionais de nível superior a partir da LTB. Então, é uma ação relativamente recente. Mas nós não temos até agora avaliações do ponto de vista de quantos de nível superior já ingressaram na educação básica e que podem estar provocando mudança de qualidade no sistema de ensino ofertado. Eu trouxe aqui, não sei se fica fácil para mostrar, um mapa sobre a situação. Esse aqui, né? Aqui pode. Aqui é um espaço, deixa eu só ver, esse daqui. Dá para recortar, né? Dê uma chegadinha. Nesse mapa, nós podemos, acho que aí dá para fazer talvez um recorte, né? Isso. Tá? Quero. Nesse mapa, a gente vai vendo, tá, onde se concentram os cursos de licenciatura, no caso da UNEB. Tá? Você vê que está muito próximo da zona azul que vocês levantam. Veja só. Tá? Isso. É um dado importantíssimo isso. Certo? E, por outro lado, essa é um trabalho de tese da professora Elisiana Barbosa, né, defendida no PPG Educ da UNEB, em que ela analisa como a UNEB formou os licenciados, e isso é um dado de 2010, que é um ano censitário importante até nos estudos de vocês, e onde estavam esses estudantes de 2010, em 2014, inseridos ou não em redes municipais, né? E em redes estaduais, e federal também. Então, esse outro dado, outro mapa importante para você ver o que a educação pode promover. Aqui aqueles que se licenciavam em 2010, onde estavam nas malhas municipais e estaduais, atuando como profissionais do ensino, inseridos nas redes municipais, estaduais e federal. Tá? Então, você vê o enraizamento, né, de um trabalho que a política pública precisa considerar em termos da elevação dos padrões de qualidade, né, no Estado, de um modo geral. E aqui, nesse outro um pouquinho mais claro, não sei se vai ficar bom de ver, aqui esse mapa considera apenas a inserção dos licenciados da UNEB de 2010
trabalhando nas redes exclusivamente municipais do estado da Bahia. Então, eles adentram quase todo o estado também. Né? Certo? Acho que são indicadores, não é, bem interessantes de serem considerados. Tá? Um outro aspecto que eu queria também destacar é que agora, com o nosso SNPG, né, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, nós... Vou pegar isso aqui. O Plano Nacional de Pós-Graduação, que vai se encerrar já dentro de pouco tempo, né? Então, 2020 está aí como data de quebra, né? Ele elenca, em primeiro lugar, é a primeira vez que um Plano Nacional de Pós-Graduação compreende a educação básica como um assunto estratégico, né? Para o desenvolvimento do país. Claro, essa discussão ela está dentro de um questionamento de vários autores, na medida em que você toma a educação como um fator ativo de promoção do indivíduo, das sociedades, do mercado de trabalho, da sustentação do processo de avanço do capitalismo e tal. Tem uma série de questões a serem levantadas aí. Mas há um elenco de questões que precisam ser estudadas, fortemente estudadas, né? Para que a gente possa compreender bem o que se passa na base da gestão das escolas e dos sistemas e, portanto, da qualidade da educação. Esses indicadores que o próprio PNPG traz também dá conta da imprecisão de alguns conceitos sobre os quais nós teríamos que caminhar no sentido de melhor defini-los. Por exemplo, a caracterização do padrão mínimo de qualidade, que é referido no artigo 206 da Constituição Federal. Né? Isso é uma questão que está em aberto para o nosso campo teórico. Né? A formação e valorização dos profissionais da educação, essa é uma questão já mais conhecida. O rendimento da aprendizagem e a garantia do direito a aprender, que é uma questão que chega mais recentemente à nossa pauta. Não é? A definição dos objetivos da educação básica em face do aumento das atribuições da escola. Então, quando a gente vê na mancha, né, detectada por vocês, indicadores menos enfáticos, com questões de violência, risco social, né, problemáticas dessa ordem, a gente vê, portanto, unidades escolares que puderam preservar melhor a dimensão pedagógica do seu que fazer. E isso pode estar indicando, né, como a política pública precisa caminhar. Né? Porque as escolas de hoje, com o grau de vulnerabilidade que professores e alunos e funcionários, né, nos quais se encontram, né, de violência não só física, mas psicológica, de agressões em sala de aula, externas à sala de aula, né, problemas que não são da escola, não nascem na escola, mas que penetram e cortam essa escola. Essas são questões que se abatem sobre o aprendizado, sobre a qualidade do ensino, sobre o compromisso do professor, né, as condições de trabalho desses professores. Né? Então, são questões que eu acho que deverão estar sendo melhor preservadas dentro dos municípios que estão apresentando indicadores melhores em termos da questão educacional. Né? Bom, em termos gerais, eu me referi a isso, não sei se há algumas outras questões. Aqui eu faria uma chamada ao retorno aos estudos do Anísio e de Navarro de Brito, por exemplo, né? Que são autores que conjugam a dimensão do desenvolvimento com a questão da educação de uma forma bastante articulada nas várias áreas do conhecimento. Talvez eu esteja também me reportando a algumas questões de um modo mais enfático do que
vocês da SEI, porque no campo da educação a tendência é se centrar muito na dimensão restrita do fazer pedagógico e não na articulação dessa questão com as outras áreas. Mas acho que vocês estão assinalando de que também precisam vir ao campo da educação no sentido de compreender mais essas interações de uns com os outros, né? Mas acho que Anísio Teixeira, Navarro de Brito, o próprio professor Edivaldo Boaventura, quando pensa uma universidade multicamp no Estado e o que isso pode significar e representar para o Estado, não é? Eu acho que precisam ser retomadas, né? Bom, em termos gerais, eu acho que... Bom, fico à disposição agora. Bom, a professora Nádia fez comentários, acho que muito importantes para a gente, muito importantes, e eu acho que teria muita coisa para se discutir, evidentemente. Não teríamos tempo neste momento, mas eu acho que valeria a pena a gente, quem sabe, reproduzir algumas dessas questões que você colocou para uma discussão. Algumas dessas questões acho que poderíamos levar, inclusive, para ser discutida lá no seminário lá em Caeté, no dia 13 e 14 de junho, nós estamos promovendo um seminário em Caeté. Mas eu queria realçar um aspecto que eu acho que eu tentei interpretar na sua fala geral, e eu queria saber se eu compreendi bem a sua, digamos assim, a seu alerta mais geral. Não vou entrar em algumas particularidades sobre o financiamento, sobre a relação da universidade com o ensino fundamental, essas coisas que são importantíssimas. Mas a gente lendo recentemente uma pesquisa do PNUD, eles classificam a educação, eu acho que muito próximo dessa compreensão que você tem, a educação no sentido mais amplo, ou seja, tem uma educação formal, que é a da escola, que essa a gente trata com alguns detalhes aqui que você tratou, mas a educação também informal, que é a da família, que é a da sociedade, que é a da rede de amigos, etc. e tal, de instituições outras, tal. Tudo isso faz parte disso que a gente está chamando de educação, e que me parece que é este conjunto que configurou este comportamento diferenciado da Mancha Azul, que pode não ter sido somente a escola formal, embora a escola formal de Anísio Teixeira tratasse de questões mais sociais, fossem escolas para a vida. Então, ele não tratava somente dos aspectos do tratamento da informação e das ações para o mundo do trabalho, não é? E eu acho que você levantou essa questão para a gente compreender que tem um conjunto de aspectos que precisam ser tratados em políticas que são consideradas de educação. Não somente a sala de aula, nem somente os métodos específicos, nem somente os planos, etc. Acho que tem muito mais coisa para a gente considerar nessa questão da educação. E se a gente pensar, como eu imagino que você comentou, a ênfase que você deu a uma visão mais transversalizada da educação ligada ao mundo do trabalho, ligado também às questões políticas, às relações sociais, à coesão social, não é? Ligado ao mundo da violência e dos valores, etc. Se a gente conseguisse fazer políticas mais amplas nesta visão, sem esquecer as questões específicas da escola, não é? Acho que a gente poderia ter, talvez, resultados em outras regiões, tal qual se conseguiu nessa Mancha Azul. Não sei se isso eu compreendi bem a sua preocupação mais geral. É isso?
É isso mesmo, né? Ah, se nós pudermos, assim, de forma bem simplificada dizer, a educação é uma questão própria da condição humana, né? Nós somos os animais que inventaram essa forma de socialmente na família, na vizinhança, né, entre os amigos, de promover a educação e animais que chegaram a constituir amplos, imensos sistemas, doutrinas, metodologias, formas de avaliação, de reavaliação, de planejamento de uma educação formal escolar, por exemplo, né? Então, na verdade, a educação, no meu entendimento, é assim: a educação é um processo pelo qual se faz o ser humano, não é? O ser humano, eu dizia isso num outro trabalho, foi publicado até na agenda da UNEB, depois eu posso também indicar para vocês. É um texto pequeno, praticamente poético, né? que diz assim: ser humano não é um ponto de partida. Pode ser um ponto de chegada, certo? Então, nós todos nascemos como crias e vamos precisar passar por um processo que nós chamamos educativo, socializador, né, de aprendizado de valores, né, de fortalecimento das relações interpessoais, etc., para nos tornarmos seres humanos, né? A gente pode chegar até o ponto assim, o extremo maior e dizer, bom, então tem alguns que não chegam nunca a ser humanos. É possível, né, que não possam estar em convivência no nosso ambiente social. Não estou defendendo essa ideia em si, porque aí é uma outra história, mas da gente ter essa segurança de que nós precisamos, de fato, passar por esses processos para nos tornarmos, né, seres sociais, humanos, de interrelação, etc. Então, até a própria escola e até os próprios sistemas educacionais precisam estar embebidos desses valores e dessas referências de sustentação que, por exemplo, a família como mediadora do processo, a comunidade, etc., estaria também promovendo, tá? Não há uma coisa isolada. A escola trata daquele conteúdo, matemática, português, ciências e tal. Não, se a atitude do professor, se a atitude da merendeira, não é? Se a forma como se relacionam dentro da escola, né, não privilegia valores que nós estamos aqui defendendo, tá? Ela também é uma escola que é disfuncional, tá? É como um hospital que, ao invés de promover saúde, promove doença pelo grau de infecção hospitalar que ele promove, né? A escola pode produzir resultados absolutamente contrários à missão pela qual ela foi pensada, eu digo, na contemporaneidade, porque a gente teria que discutir muito qual foi a função da escola nas suas épocas históricas, né? Nós, por exemplo, minha geração que passou pela escola pública, mas uma escola pública ainda com perfil de atendimento à classe média, nós estamos hoje numa contemporaneidade que vem recebendo crianças e jovens de outros estratos sociais e ainda não se sente preparada, boto aspas nisso, né, no sentido de conhecer esse aluno novo que chega na escola, essa pessoa, com que valores, etc. E rejeitam, né, uma história de vida, né, ela própria produz uma exclusão no próprio sistema, né? Isso mas é dentro desse conjunto de valores que você se refere. Como está muito boa a conversa, eu vou estender um pouquinho mais, né? Com a sua anuência. Eu tenho conversado com algumas pessoas e essas pessoas me dizem, parece que no Brasil e em outros países chega-se à conclusão que
que os indicadores utilizados para a educação não são suficientes para expressar a questão da educação. E você fez um comentário sobre isso, sobre o IDEB. Como o IDEB, ele vê apenas uma parte digamos, da eficiência do ensino, digamos assim, mais cognitivo, etc. Né? Que é muito ensino, digamos, para o trabalho. Nesse trabalho nosso, tem uma análise que a gente faz, onde nós encontramos um comportamento diferenciado nessa mancha azul, que a gente pressupõe que tenha sido por uma questão de educação, mas a educação no sentido amplo, não somente da educação medida pelo IDEB, porque quando nós vamos utilizar esses indicadores de educação que a gente usa hoje para a mancha azul, nós não encontramos diferença delas para outras regiões da Bahia. Entretanto, o comportamento social é diferente, porque nós estamos tratando dessa educação no sentido mais amplo, suas relações com outras atividades sociais, econômicas, etc., que mostram uma coesão, uma construção regional mais sustentável, pegando uma palavra, não sei se se adequa muito bem a essa situação, mas isso mostra, mais uma vez, que talvez esses indicadores, eles tenham um seu papel específico para responder a questões específicas, mas não para essa educação que está relacionada a valores, que está relacionada a uma construção mais social, não é? De coesão das pessoas, das famílias, um ambiente mais adequado na escola, não é? Com menor violência, etc. e tal. Acho que é disso que a gente está falando. É isso mesmo? É isso sim. Agora, eu ainda seria um pouco mais radical nesse pensamento, não é? Da forma como você assim apresentou, parece ser como que os indicadores propriamente educacionais, ou usados como indicadores educacionais, teriam uma especificidade muito própria para medir exatamente o desempenho cognitivo, o conhecimento adquirido, a habilidade, a competência até do fazer, determinadas, né, disciplinas vão demandar mais isso do que o conteúdo em si, né? E do ponto de vista mais, vamos dizer assim, mais lato, de uma educação mais lato, esses indicadores não conseguem captar, né, esses outros elementos como vocês demonstraram. Eu diria que mesmo no exercício da função pedagógica da escola, são indicadores que não podem responder pelo que as escolas precisam fazer. Acho extremamente restritos, incompletos, fragmentados, né? E que acabam distorcendo a atuação dos professores e o processo educativo de crianças e de adolescentes. Tá? E acho, inclusive, inconstitucionais. Porque se na nossa Constituição falamos de educação integral, não é? Falamos de formação humana, tá? Nós não podemos ter como indicador sinalizador da política pública educacional, especificamente educacional, aquilo que mede desempenho e aprovação. Certo? Então, acho que até nesse ponto, aí eu esticaria mais a corda ainda, não é? Por exemplo, algumas questões assim muito básicas. O que é aprovação no campo educacional? Por que tanto frisson quando se fala de uma avaliação, não é? Em determinadas disciplinas? Ou se discute a possibilidade de suprimir a avaliação de conteúdos? Porque não está bem discutida a questão, né? Não está muito bem discutida essa questão da avaliação. Né? O que se avalia mesmo, né? Para termos esta segurança de que o sujeito está em caminho do seu processo de formação como pessoa, como sujeito humano,
Né? Porque a educação não serve só, né? No entendimento que a gente está defendendo aqui, ela não serve só para o desenvolvimento social, pensado na melhor das hipóteses, para não reduzir isso a mercado de trabalho. Porque mercado de trabalho implica a formação de trabalhadores também, de pessoas também, né? Com senso crítico, né? Com competências, com conhecimentos, etc. Então, tem algumas, vamos dizer assim, alguns mitos e algumas, vamos dizer assim, alguns traços nas nossas falas que precisariam ser abertos para que a gente pudesse mergulhar um pouco mais nesses conceitos, né? E não seguirmos repetindo uma forma de pensar que não se adequa mais, é obsoleta, está ultrapassada, né? Não diz mais respeito às sociedades contemporâneas. Né? Por exemplo, o tempo de imersão de uma criança no ambiente escolar não pesa no processo de avaliação ainda. E ele é determinante. Por exemplo, a criança sai da casa, ou adolescente, ou mesmo adulto, vai para a escola, quando chega lá ele não tem o professor daquela disciplina, ele fica esperando que um professor de outra possa tomar conta da sala, não é nem substituir a aula em si, não é? Então, quando a gente tenta medir o tempo mesmo em que a criança, ou o aluno, vamos dizer assim, de um modo geral, está imerso num processo de aprendizagem, a qualidade desse processo, não vou chamar isso de rendimento, é absolutamente diferente. Né? De um processo que mede apenas o aprendizado de conteúdos, de aquisição disso e daquilo. Né? Bom, eu gostei muito. Eu acho que você deu contribuições importantíssimas para o nosso trabalho. Eu acho que fechamos aí essa primeira fase, aí, como se diz, com chave de ouro, porque agora também, além de analisar o processo histórico para explicar o que aconteceu na Mancha Azul, a gente já avançou para propostas para fazer um comentário mais crítico sobre possíveis uso de indicadores de avaliação ou também políticas para a área de educação. Eu acho que suas contribuições foram muito importantes. Agradecemos aqui a você e convidamos para a gente seguir aí discutindo essa questão. Se você quiser fazer uns comentários finais, fica à vontade. Não, só agradecer também e mais uma vez reforçar a pertinência do trabalho que vocês têm desenvolvido, a importância do trabalho que a SEI e a Direste vem fazendo, me colocar sempre à disposição e dizer também de que podemos estreitar esses laços de forma institucional com os programas de pós-graduação e pesquisas que a gente vem desenvolvendo na UNEB. Tá? Muito obrigada e um grande abraço a todos, parabéns a todos.